Sua jornada de fé acaba de começar. Um novo caminho está sendo aberto para você. Cada passo, uma oportunidade de crescimento e descoberta na palavra. Seja bem-vindo ao Conect INIC. Aqui te conectamos em Jesus, na palavra e na INIC. Olá, seja bem-vindos à primeira aula do curso Primeiros Passos. Eu sou o Felipe Ferro e vou te ajudar aqui nessas aulas deste curso. Primeiro nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre oração. Você talvez se ajuntou à igreja, ou você veio a convite de alguém, ou você até mesmo terminou o curso de batismo. Nós queremos aqui te dar alguns conceitos, alguns entendimentos para que você possa viver essa vida, essa jornada com Cristo de uma forma consciente, de uma forma com muita sabedoria. Então, o primeiro passo para uma vida cristã, o primeiro passo para a gente viver essa nova vida com Deus é nos relacionarmos com Ele. E como que nós nos relacionamos com Deus? Através da oração. E aí você se pergunta, Felipe, mas o que é oração? Muitas das vezes a gente acredita que a oração ela precisa de uma liturgia, ou precisa de um ensinamento, ou a gente precisa ter um nível de instrução, né, uma faculdade, ou um curso de teologia, ou alguma coisa assim, um nível superior de santidade. Mas não é isso, você está enganado. A oração é uma intimidade com Deus, é conversar com o seu Pai, é conversar com aquele que te amou de tal maneira, e aí você desenvolve essa fala. Como que é essa fala? Uma conversa, algo que você precisa a cada dia desenvolvendo de uma forma sem muita pretensão. Às vezes a gente quer decorar algumas falas, ou a gente quer colocar a forma correta de orar. Isso não existe. A oração é algo que a gente precisa colocar e declarar ao nosso Deus o que o nosso coração está sentindo, aquilo que a gente está passando, seja ela uma gratidão, seja ela alguma petição, ou aquilo que Deus colocar, né, no seu próprio coração, pois é Ele que nos ensina, é o Espírito Santo que nos conduz, que nos leva a orar. O Espírito Santo tocou no seu coração, e essa chamada em conectar, em conversar com Deus, é o próprio Espírito que faz isso em nossas vidas. Então esse primeiro passo para essa jornada, né, na vida cristã é a oração. Não existe um relacionamento com Deus sem oração. Você já se deparou quando você se relaciona com um namorado, com uma namorada? Não existe um relacionamento se você não se aproximar, se você não chegar até essa pessoa e dizer uma palavra ou puxar um papo, uma conversa. Não é mesmo? Então assim, não existe um relacionamento se não há um diálogo, se não há uma conversa. E a oração nada mais é que a gente desenvolver esse diálogo. E muitas das vezes algo que nos impede de conversar ou de orar é que a gente coloca Deus num patamar tão grande ou tão distante que falar com quem você não está vendo pode não trazer algum significado. Mas isso que é a fé que move o nosso coração, em acreditar em que Deus está te ouvindo, em que Deus está ouvindo o seu clamor, ouvindo a sua oração ou até a sua fala, né, a sua condução daquilo que Deus, né, quer ouvir do seu coração. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,17 diz que a gente precisa orar sem cessar, ou seja, a nossa vida cristã precisa ser movida de oração. Então, a todo tempo, nós precisamos orar, sem cessar, sem parar. Então, essa é uma instrução de que é uma regra, né? É um princípio, é um caminho de fé nessa vida, nessa jornada cristã, de que nós precisamos orar sem cessar, sem parar, ok? Por que nós precisamos orar? Talvez você pergunta, tá bom, Felipe, eu faço minhas orações, às vezes aos domingos, ou quando eu só estou na igreja, ou eu não consigo fazer essa oração, por que nós devemos orar? Né? Primeiro porque nós seguimos todos os exemplos de Jesus. E esse é o caminho, né? Nós copiarmos a conduta, os passos e todas as ações de Jesus. E Jesus, ele nos deixou esse maior exemplo, que em todo o tempo, em toda essa caminhada, ele orava. A gente pode ver em Lucas 5,16, em que Jesus se retirava diversas vezes, ele estava ali no momento com
com os discípulos, depois de um dia cansativo de ministrações, de pregar a palavra, de fazer milagres, ele se retirava para orar. Então esse é o maior exemplo de que em todo momento da nossa história, no momento do nosso dia, seja ao acordar, seja ao dormir, ou em cada momento da sua vida, você precisa se conectar a Deus através da oração. A oração nos aproxima do coração de Deus, então assim, isso nos torna íntimo quando a gente tem esse exercício da oração. E por onde a gente começa? Né? Qual é o caminho da gente fazer essa meditação para que a gente consiga orar ou ter essa rotina de oração? Em Filipenses 4, do 6 ao 7, diz que não andei ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará o coração. Então, se nós meditarmos nisso, ou até mesmo entender que quando nós conversamos com Deus, Ele quer trazer uma paz, Ele quer nos conectar ou ouvir a voz de Deus, porque a gente não faz uma oração sem propósito ou jogada ao vento. Não, nós oramos acreditando de que nosso Deus está ouvindo e Ele vai nos atender. Então, assim, a paz que Deus promove, muitas das vezes, vem após a oração. Ela que cala, né, a nossa ansiedade, ela que cala nossas angústias, quando a gente deposita, primeiramente, a nossa fé em Deus, mas quando a gente abre a boca em dizer algo ao Senhor, seja uma petição, seja um agradecimento, Ele está atento, né, ao momento da nossa oração. E como que a gente faz isso? Né? Como que você, né, se você não tem essa prática, se você ainda não consegue orar, ou se você veio de outras religiões em que a vida te levou a fazer algumas rezas, alguns ditos decorados, como que é o primeiro passo para que você deslanche, né, para que você desenvolva essa vida com oração? Primeiro, a gente aconselha de que você, né, na decorrência do dia a dia não vai ter um lugar muito tranquilo, mas um lugar de silêncio, um lugar em que você consiga se conectar a Deus. É difícil no meio de um turbulhão, ou de um lugar muito barulhento, ou algum lugar que desvie sua atenção. Isso raramente, né, não é, vamos dizer que não é impossível, mas isso pode trazer algumas distrações e pode trazer, né, uma concentração não muito boa. Então, assim, procura um lugar, né, tranquilo, né? A palavra de Deus diz que se você, né, entrar no seu quarto e fechar a sua porta, ali Deus vai estar e vai atender aos seus pedidos. Então, um lugar tranquilo onde você consegue calar, né, as vozes, né, ao seu redor e você se conectar e conversar com Deus. Outro ponto é você falar com sinceridade, né? Se você tem algum medo de falar algo por uma pessoa, esse medo não pode existir para com o seu Deus, que, né, entregou o seu Filho, que vive, que criou os céus e a terra, que é o Pai de todos, e você não pode ter esse medo ou esse receio. Então a sinceridade do seu coração é fundamental para que isso se torne verdade. Então não precisamos ter dedos ou pisar em ovos para dizer o que falar com Deus. Pelo contrário, você precisa rasgar o seu coração, chorar na presença dele, seja por alegria, seja por uma tristeza. Abrir o seu coração de uma forma intensa em que ele vai, com certeza, ouvir a sua oração. Uma forma mais básica, se você não, por algum motivo, algo te travar, é usar o exemplo de Jesus. Né, em certo momento, os discípulos perguntaram para ele: Senhor, né, Pai, Mestre, como que se ora? Como que a gente conversa com o Pai? Em Mateus 6, do 9 ao 13, ali nós temos, né, a famosa oração do Pai Nosso, em que ela nos direciona a um caminho, vamos dizer assim, um caminho perfeito dessa oração. Primeiro entoando a Deus, clamando a sua presença, buscando, né, trazendo o reino de Deus para conosco, reconhecendo que Ele é grande, que Ele é Senhor, e aí vem as petições. Acompanhem comigo, Mateus 6, 9 e 13. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje o pão de cada dia,
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então veja que Jesus ensinando aos discípulos nada mais é que essa conversa com o Pai, e aí ele dá esse, de certa forma, um roteiro. Note que ele então primeiro ele chama o próprio, o Deus, o Criador de Pai. Então essa intimidade já começa aí, chamando Deus de Pai. Santificado seja o teu nome. Você pode entrar em devoção a Deus, em buscar a Deus, engrandecendo a Ele, glorificando a Ele. Então assim, esse primeiro passo é você chamar a atenção do teu Deus, em chamando Ele de Pai e glorificando. Depois ele fala para clamar ou chamar o reino de Deus, que seja feita a vontade de Deus, que é soberana, porque às vezes a gente faz alguns pedidos a Deus na oração, mas a vontade de Deus é soberana, é Ele quem decide o sim e o não. Então precisamos confiar que a vontade dEle é sobre todo. Por isso que fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pois o controle de todas as coisas estão no poder do nosso Deus. Dai-nos hoje o pão de cada dia, ou seja, aí ele inicia já uma petição, e não necessariamente você precisa pedir o pão de cada dia, porque ele cuida da gente, ele vai nos sustentar. Mas aqui é um exemplo de que nós precisamos pedir, por mais que Deus nos atenda, que Ele sabe de todas as nossas necessidades e trabalha por nós, Ele nos ensina que a gente deve também ter esse momento de petição. Senhor, eu preciso daquilo, eu preciso de uma necessidade, eu tenho uma necessidade na minha vida, na minha família, no meu trabalho. Então aqui ele abre esse espaço de entendimento que a gente precisa colocar diante de Deus aquilo que a gente precisa. Em sequência, ele nos ensina a pedir perdão pelas nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos devem também. Então assim, o perdão é uma chave para a gente reconhecer, o arrependimento, reconhecer de que há uma falha em nossa vida. Então, quando a gente também coloca isso diante de Deus numa oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão pela nossa conduta que talvez não foi agradável aos olhos de Deus durante o dia, isso também nos aproxima dele, porque se não há esse espaço de arrependimento, o nosso coração fica distante de Deus. Então, por isso que Jesus também ensina, no Pai Nosso, essa petição de perdão. Não também as nossas falhas, as nossas dívidas, mas também perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos deve algo. Então, é um perdão, para a nossa vida e perdoar a outros. E, fundamentalmente, ele fala para não nos deixar cair em tentação, porque o pecado, ele só acontece quando a gente cai em tentação. Tentação, a gente vai ser tentado a todo tempo. Muitas propostas do inimigo, muitas propostas carnais do mundo vão querer nos tentar. Mas se Deus nos livrar ou não nos permitir que caiamos em tentação, aí Ele nos guarda para que a gente não peque. Então, nos livrar, e não deixar cair em tentação, isso também é um ensino de Jesus, porque Ele sabia que isso precisa fazer parte da nossa vida de oração. Senhor, não permita que eu venha pecar, não permita que eu caia em tentação das tantas propostas que o mundo vai querer me oferecer. E quais os tipos de oração? O Jesus dá todo esse exemplo na oração do Pai Nosso, como uma forma de instrução, e não que isso precisa virar uma reza, algo decorado, que você precisa fazer isso religiosamente, mas conversar com Deus que envolva esses passos, como eu acabei de dizer. E quais os tipos de oração? Nós temos uma oração de gratidão, Deus nos espera que a gente tenha um coração grato e que a gente faça orações em louvor, em agradecimento pela vida, pela saúde, pela família, por tudo que nos conduz na nossa história. Então, a oração de gratidão precisa ser uma prática diária na nossa vida. Existe a oração de petição, que muitas das vezes a gente tem algo a pedir ao Senhor, algo talvez impossível, algum milagre, alguma coisa que a gente precisa muito, que só o Senhor pode fazer. Então, uma petição, um pedido, algo que está no nosso coração, ou uma dor, algo que está tomando a preocupação do seu coração, isso também é uma forma da gente fazer uma oração em forma de pedido.
Tem a oração, às vezes, que é somente uma confissão, em que você se coloca diante de Deus em rasgar o seu coração e dizer: Senhor, eu fiz isso de errado, eu deixei de fazer algo, eu deveria ter feito aquilo outro. É você se colocar diante de Deus e abrir o seu coração através da confissão. Existe também orações de intercessão. Essa oração de intercessão é aquela que você coloca em favor de outro. O que é colocar em favor de outro? É colocar a sua vida em oração para orar por outra pessoa, para pedir para Deus alguma proteção, ou orar por uma pessoa que está enferma, ou orar por alguma situação que está passando dificultosa na vida, ou a pessoa vai passar por um processo, por alguma questão que a gente precisa interceder por aquela pessoa, ou seja, você colocar a sua disposição da sua vida em oração por outra pessoa, esquecendo das suas dificuldades, esquecendo daquilo que você está passando, mas você colocar a sua vida em oração a outro. E existe também a oração em silêncio. É aquela que a gente também chama de meditação. Ou seja, a gente lê a palavra de Deus, inculca ela na nossa mente e fica o dia inteiro, a todo tempo, meditando e falando: Senhor, vem com a tua graça sobre a minha vida, Senhor, cuida da minha família. E é uma oração que talvez você nem perceba. Quanto mais conectado você estiver com o Senhor, mais você vai ter essa oração em silêncio, né? Você vai estar ali meditado, né, com o Senhor. Por isso, eu convido a hoje mesmo você tomar essa prática do seu jeitinho, da forma que você se sentir mais confortável, é você abrir o seu coração e abrir a sua boca. Orar em silêncio é muito importante, mas quando nós abrimos a nossa boca, né, não somente o Senhor vai ouvir, mas tudo que há em volta vai nos conduzir a essa verdade com o Senhor. Separa um tempo, seja no começo do dia, seja um momento antes de uma refeição, ou até mesmo, né, ao entardecer, antes de dormir, você entregar o seu coração ali nessas petições. Seja de joelho, seja de pé, não há uma regra, mas você precisa estar confortável com o seu coração, né, sem que não tenha distrações, né, assistindo televisão ou lendo uma coisa, dificilmente você vai se concentrar. Então, silencie as vozes e vá ao encontro ao seu Deus. E para encerrarmos, eu gostaria de deixar um versículo final, né, como nós citamos aqui na primeira carta de Tessalonicenses 5,17, que diz que a gente precisa orar sem cessar. Então, gostaria que vocês gravassem esse versículo no coração de vocês, para que vocês entendam que se o próprio Deus, a própria palavra nos instrui a orar sem parar, isso precisa ser um primeiro passo na sua vida cristã. Então, de todas as coisas que nós vamos aprender aqui, essa é a primeira e essa precisa ser tomada como prática hoje mesmo. Que seja 1 minutinho, amanhã vai ser 5, outro dia vai ser 10, e essa vida com Deus e essa vida de oração vai se tornar verdadeira na sua vida. Espero que você tenha aproveitado, gostado, revise todo o conteúdo que vai ser colocado aqui e nos vemos na próxima aula. Até lá!